Nesse vídeo, vamos ver como detalhar um processo. Existem várias opções para abrir a tela de detalhamento do processo. As mais comuns são clicar sobre o número do processo ou clicar no ícone representado por um papel com óculos. Clique em cima de uma das caixas para abri-la e em seguida clique em cima do número do processo. Para qualquer das formas de abrir o detalhamento, será aberta uma tela que pode ser comparada com um processo físico. É nela que acessaremos todas as informações pertinentes ao processo: partes, características, documentos, movimentação, audiências, entre outras de visibilidade da vara, controle de sigilo e alerta. No seu cabeçalho, podemos observar local aonde tramita o processo, a classe judicial, o número do processo, o assunto processual e as partes do polo ativo e passivo. Logo abaixo, teremos outros dados do processo, como a classe judicial, o órgão julgador, a data de autuação, data da última distribuição, valor da causa e prioridade se houver. Descendo um pouco mais, veremos que esta tela é dividida em várias abas, cada uma com sua finalidade específica. Conheceremos as principais abas. Processo. Nessa aba temos, inicialmente, o botão Impressão de lista de documentos, para imprimir a lista com todos os documentos juntados ao processo. O botão Download de documentos em PDF, para gerar um documento único em PDF com todo o conteúdo do processo. Este botão deve ser utilizado todas as vezes que precisamos materializar o processo. O botão Paginador abre uma tela onde podemos ver o processo de forma paginada. Logo abaixo, teremos os detalhes do processo, que trará as informações. Assuntos, com a lista de todos os assuntos relacionados ao processo. Polos, com todas as partes envolvidas no processo, inclusive os advogados. Passando o mouse por cima dos nomes das partes, observa-se que trata de um link que levará à tela com os principais dados desta parte. Segredo de justiça, justiça gratuita e pedido liminar, se existem esses pedidos ou não. Na parte inferior, será mostrada duas barras, documentos e movimentações do processo. Para termos acesso a essas informações, devemos clicar para expandi-las. Ao expandirmos a barra Documentos, será mostrado dois quadros. O da esquerda para a pesquisa de documentos. Ele servirá para filtrar um ou mais documentos através do seu número identificador. O da direita mostrará uma lista de todos os documentos presentes nos autos. Os documentos sigilosos só aparecerão nessa lista se o magistrado der permissão de visibilidade à pessoa que está consultando. Nesta lista, teremos como consultar o identificador localizador do documento. O sistema dará um número identificador para cada documento. A instância de origem, se originou no primeiro ou no segundo grau. Data e hora em que foi juntado o documento. Quem assinou o documento ao processo. Apesar do título coluna ser juntado por, o registro dela é de quem assinou esse documento. O nome do documento, informação é dada pelo usuário. O tipo de documento, essa informação é dada pelo sistema. Os anexos aparecerão com dois ícones. Um com o desenho de um documento do Word ou PDF, para visualizar o documento. O outro será um cadeado. Se fechado, ele foi assinado, e se aberto, ainda não foi assinado. E por último, a coluna Certidão. Clicando nela, abrirá uma página no navegador com as informações da juntada do documento. Por exemplo, quem juntou e quem assinou. Para ter acesso ao comprovante de protocolo, basta clicar na coluna Certidão do documento da petição inicial. Ao expandirmos a barra Movimentações do processo, será mostrado um quadro com os eventos das movimentações. Nesse quadro, teremos como consultar o número do evento, a data e hora e o movimento, e visualizar o documento que deu origem à movimentação, quando for o caso.
Essas movimentações são geradas pelo próprio sistema. Iremos agora para a aba Inserir petições de documentos. Nessa aba, iremos inserir uma certidão ou qualquer outro documento no processo. Para visualizar, veja o vídeo Inserir certidão. Aba Audiência. Nessa aba, será mostrado um quadro com as informações das audiências do processo. Nesse quadro, teremos como consultar a data prevista, com a data e hora da audiência, o tipo da audiência, exemplo, conciliação ou instrução, a sala, que é o local onde será realizada a audiência, e o status da audiência, por exemplo, se ela foi realizada ou designada. Aba Expedientes. Nessa aba, será mostrado um quadro com as informações de todos os atos de comunicação. Para isso, veja o vídeo Controle de Expediente. Aba Características do processo. Nessa aba, será mostrado um quadro com as informações das características do processo. Nesse quadro, teremos como consultar se o processo corre em segredo de justiça, se é justiça gratuita, se possui pedido de liminar ou antecipação de tutela, se possui dependência, se existe prioridade processual. As informações da situação de cada característica apresentadas nesse quadro só poderão ser alteradas através da retificação do processo. Para isso, veja o vídeo Retificação. Redistribuições. Nessa aba, será mostrado um quadro com o histórico das redistribuições. Nesse quadro, teremos como consultar a data da redistribuição, o órgão julgador anterior e o tipo da redistribuição. Iremos agora à aba Associados. Nessa aba, será mostrado os processos que possuem algum tipo de associação, como, por exemplo, processos apensos, possíveis prevenções e processos incidentais. Iremos agora para a aba Associados. Nessa aba, será mostrado os processos que possuem algum tipo de associação, como, por exemplo, processos apensos, possíveis prevenções, processos incidentais. Nesse quadro, teremos como consultar o processo associado e o tipo de associação. Passando o mouse, observa-se que trata de um link, que nos levará ao detalhamento do outro processo. Aba Petições Avulsas. Nessa aba, serão mostradas as petições juntadas por usuários externos, como exemplo, advogados e procuradores. O conteúdo dos documentos poderá ser acessado através do ícone existente na coluna Visualizar petição. Aba Anexos. Nessa aba, será mostrado um quadro com todos os documentos inseridos no processo por usuários externos. O conteúdo dos documentos poderá ser acessado através do ícone existente na coluna Arquivo Documento. Na coluna Situação, o ícone em cor vermelha indica que o documento ainda não foi lido por ninguém da unidade. Caso esse documento tenha sido lido, o usuário deverá clicar na coluna Documento Apreciado e pressionar o botão Confirmar, tornando o ícone azul e levando-o para o final da lista, indicando assim sua leitura e retira-o também do destaque do agrupador de documentos não lidos. Aba Acesso de Terceiros. Nessa aba, será mostrado um quadro com o histórico de todos os acessos de advogados e procuradores não habilitados nos processos. Nesse quadro, teremos como consultar a data e hora da consulta, o nome dos advogados ou procuradores, a OAB e o órgão. Até a próxima videoaula.